Tudo bem, então, oficialmente, bom dia para todos e todas. Vamos dar início a essa sessão de apresentação de trabalhos da 20ª Jornada Apoiar. Hoje nós temos aqui uma programação com 6 trabalhos. Eu não vou fazer a leitura de todos os títulos, mas dos primeiros autores aqui, para fazermos uma conferência se estão todos aqui. Alana Madeiro de Mello. Estou aqui. Estou com 2, inclusive. Estou com 2, mas eu vou apresentar um e a Vini vai apresentar outro. Muito bem. O outro está aqui como autora Rebeca, que tem 2 trabalhos. Por acaso ela acabou de entrar. O outro trabalho é esse, então, que a Alana mencionou, né, que tem a Lilian, também a Cláudia. Estamos aqui. Muito bem. O outro trabalho do Ian Pascoal. Aqui também. E Kedma Augusto. Esse é o meu segundo que eu vou apresentar, eu sou uma das autoras. Muito bem. Ok, então, só retomando as normas de apresentação, né, são cerca de 15 minutos para cada apresentação, e aí a gente teria mais 5 minutos para conversar um pouco sobre o trabalho, né? Então, eu vou começar com o trabalho intitulado Incesto, Filiação e Marcas na Constituição Subjetiva, um estudo de caso, que vai ser, então, apresentado aí pela Alana, perdão. Esse vai ser pela Vini. Eu posso compartilhar a tela, que a gente fez uns slides para apresentar. Qualquer coisa, Alana, se quiser deixar sem apresentação, eu estou com ele impresso aqui, eu posso ir falando pelo impresso também. Não, eu consigo. Eu já deixei aberto aqui direitinho. Perfeito. Bom, pode iniciar? Por favor. O nosso é um estudo de caso, né? Um estudo de caso que está pautado nas vivências de uma adolescente que ela passou boa parte da infância e adolescência em cárcere privado pelos pais e acometida de violência sexual pelo pai. Pode passar, Lana. A nossa referência bibliográfica principal foi Ferenczi, a teoria do trauma, mas pelo estudo de caso nós estudamos a questão do pacto familiar que silencia e ameaça a vítima. E eu acho que esse é o outro slide, Alana, mas tudo bem. Também a gente estava estudando como questões de alicerces sociais perpetuam atos como esse, né, alicerces como machismo, heterossexismo e a hierarquia de poder entre cuidador e criança. Nesse sentido, nós fomos estudando a questão de que o abuso sexual, ele fragiliza e desmonta a organização familiar, social, simbólica e psíquica da pessoa vitimada, uma vez que essa figura que deveria proporcionar um ambiente suficientemente bom é quem comete o trauma, né? Nesse sentido também, o abuso sexual, ele despersonaliza e coisifica a vítima, causando uma série de efeitos sintomáticos. Pode passar. A gente está trazendo a questão de uma criança em formação. Ela está em formação do seu ser psíquica e somaticamente, então o abuso sexual, ele se torna um fator desintegrador. Nesse sentido, o Ferenczi vai trazer o trauma desestruturante, né, no qual o traumático ele não pode ser integrado ao psíquico, uma vez que ele é composto de violência e surpresa. E ele também traz esses 2 tempos do trauma desestruturante,
que o primeiro é quando ocorre de fato a cena de violência com esse excesso pulsional, e o segundo é o momento do descrédito, o momento no qual a vítima ela busca um interlocutor para auxiliar a compreender e dar significado ao que viveu, e é desacreditada. Pode passar. Então, o nosso objetivo principal foi de investigar os impactos do abuso sexual intrafamiliar nos psicodinamismos de uma adolescente, e como objetivos específicos a gente teve identificar os aspectos da dinâmica familiar incestuosa, as características psicológicas dos membros do grupo familiar, e bem como observar as possíveis influências desses elementos na construção do relacionamento da adolescente com a sua filha. Acabei esquecendo de falar ali sobre o estudo de caso, né? Todos esses abusos sexuais acarretaram numa gravidez. Pode passar. A nossa metodologia foi análise de um estudo de caso decorrente do processo de avaliação psicológica. Toda a família foi uma avaliação psicológica familiar, na qual pai, mãe e a adolescente passaram pelo processo de avaliação. Todos os nomes são fictícios. O nome do pai a gente colocou como Wagner, da mãe como Helena e dessa adolescente como Carolina, e a filha dela como Camila. Os pais, eles passaram por entrevista psicológica, e Carolina passou pela aplicação do método de Rorschach também. Pode passar. Bom, aqui eu vou ler para vocês o relato do caso. A irmã mais velha de Carolina, ela sofreu abuso sexual pelo pai dos 6 aos 18 anos de idade, fugindo da residência quando completou a maioridade. Ao fugir, mudou de cidade e assumiu nova identidade. Chegou a buscar por Carolina posteriormente, mas não a encontrou. Helena e Wagner, diante da fuga de Camila, temeram que o abuso sexual fosse descoberto e por isso mudaram-se de cidade, assumindo também novas identidades, com o uso de documentos falsos, inclusive para Carolina. Na época, a adolescente tinha 8 anos de idade. Foi nessa ocasião que Wagner passou a abusar sexualmente dela. Os abusos aconteceram da seguinte forma: genitor observando tomar banho, abraços, carícias no corpo, beijos, até o início das relações sexuais. Wagner declarava que estava preparando Carolina para ser adulta, quando ela passaria a ser sua namorada. Tanto Wagner quanto Helena diziam à filha que eles formariam um trisal, ou seja, que mãe e filha se relacionariam com Wagner. Os abusos com penetração foram iniciados aos 10 anos, quando a adolescente relata que sentia um sono muito forte após o almoço e acordava com o genitor deitado sobre si. Com o tempo, as relações sexuais passaram a acontecer com Carolina consciente. Os genitores relatavam que eles eram uma família feliz e que Carolina não poderia ter contatos externos, pois as demais pessoas teriam inveja da relação vivenciada pela família. Carolina não frequentou a escola ou outros ambientes a partir dos 8 anos de idade, o que configura a vivência em cárcere privado. Aos 14 anos, Carolina engravidou. Os genitores a orientaram que todas as adolescentes de sua idade engravidavam de seus pais. Carolina verbaliza: "Eu fiquei pensando, como ia fazer para ser mãe da minha irmã?" A denúncia da situação foi realizada por vizinhos que notavam que a genitora de Carolina declarava que estava grávida, mas que não tinha barriga, enquanto perceberam que uma adolescente grávida morava na casa, mas não saía da residência. A adolescente foi encaminhada ao hospital após intervenção do conselho tutelar, quando contou da gestação e foi encaminhada para acolhimento institucional. Carolina, no acolhimento, recebeu com choque a notícia que as demais adolescentes não tinham filhos de seus pais. A adolescente entrou em trabalho de parto na data do acolhimento, e a filha, Catarina, nasceu aos 7 meses de gestação. A adolescente precisou de um trabalho psicológico para conseguir decidir pelo nome de sua filha, pois afirmava que um dos pastores foi até a sua residência e declarou que a filha precisaria se chamar Sara para que Deus a perdoasse de seus pecados.
Carolina e Catarina permaneceram por 8 meses no serviço de acolhimento, sendo desacolhidas posteriormente na responsabilidade da irmã mais velha, que havia fugido aos 18 anos. Em um dos atendimentos realizados com Helena, a mãe da vítima, a mesma chegou a verbalizar que tinha o intuito de sequestrar Catarina, pois entendia que era madrasta da criança. Em outra entrevista, declarou que Wagner e ela haviam planejado matar Carolina, esquartejá-la e registrar Catarina como filha do casal, entendendo que ninguém registraria o desaparecimento da adolescente, já que ela não tinha convivência social. Carolina tinha significativa dificuldade para exercer a maternidade em relação à filha. Na maior parte do tempo, permanecia buscando o contato com outros adolescentes, sobretudo para relacionamentos amorosos, com dificuldade para aceitar a rotina da maternidade, amamentação e para oferecer afeto à criança. Pode passar. Bom, os resultados da nossa discussão, né, nós percebemos essa predominância do complô do silêncio, que destituiu Carolina da sua voz diante desses abusos que foram sofridos. Nesse estudo de caso, ficou claro que Carolina ela passou pelos 2 tempos do trauma, como descrito por Ferenczi. Ela foi submetida tanto ao abuso sexual intrafamiliar, assim como ela não teve quem validasse o seu testemunho, já que tanto o pai quanto a mãe estavam envolvidos na manutenção desse abuso. Os resultados da avaliação do Wagner demonstrou características que favoreceram comportamento de manipulação, agressividade, baixo controle e a frustração e dificuldade no controle dos impulsos, o que alicerça para a gente pensar nessa relação de poder e assujeitamento que ele exercia tanto com as filhas quanto também com a esposa. E os resultados da avaliação psicológica da Carolina nos remeteu a esses efeitos devastadores do abuso sexual, com um agravante também do cárcere privado, né, essa falta de convivência social que ela tinha. Então, como indica ali a literatura, né, o abuso sexual ele pode acarretar numa série de sintomatologias e de transtornos psicológicos que prejudicam e deturpam os relacionamentos interpessoais e sociais. E também foi outra característica expressa na avaliação da Carolina, que foi a dificuldade dela em estabelecer relações afetivamente significativas com seus pares, tendo em vista o contexto de violência e de privação social pelo qual ela foi submetida. Pode passar. Outro ponto que nós estudamos foi a questão da gestação, fruto de um abuso sexual. E os autores vão pontuar que adolescentes que passaram por situações de violência intrafamiliar apresentam recursos psíquicos mais empobrecidos para lidar com dificuldades e conflitos ambientais durante essa gravidez precoce. Então, o ambiente em estado de violência, ele não proporciona que seja desenvolvida a preocupação materna primária. É o que a gente vê no caso da Carolina, né? Essa dificuldade dela se reconhecer como mãe e, consequentemente, se vincular à sua filha. E aqui vale ressaltar, né, que a gestação nesse tipo de contexto, ela é muitas vezes sentida como uma violação, muito análoga também ao estupro. Esse distanciamento que a Carolina teve em relação à sua filha, né, ela pode ser considerado esperado diante das circunstâncias violentas em que a bebê foi gerada e diante da história traumática de vida da Carolina também. Pode passar. Uma autora vai pontuar, né, refletindo sobre famílias com dinâmicas incestuosas, que a principal violência do incesto é justamente a falta da função estruturante da família, de continência e limite, que não permite a integração do indivíduo. E foi o que nós percebemos com Carolina, né? Ela não teve acesso a referências saudáveis e, por consequência, sua constituição subjetiva ficou marcada pela ausência de um cuidado estruturante para o seu psiquismo. Em suas relações primárias, ela experimentou essa materialização da pulsão de morte, né, por meio de uma invasão direta ao seu corpo e ao seu psiquismo também, o que trouxe impactos para a forma com que ela foi se constituindo enquanto sujeito e na maneira como ela percebe e se relaciona tanto consigo quanto com o mundo à sua volta, no que diz respeito aos seus pares e também no seu relacionamento com a prole, né, com a bebê. Pode passar.
E, por fim, chegamos às conclusões, né? Então, em relação à dinâmica familiar, nós observamos a presença da violência doméstica, de confusão, distorção nos papéis e nas funções do casal parental, que deveriam ser os responsáveis pela proteção e desenvolvimento dos filhos, né? E além de diversos tipos de violência e destrutividade que ameaçaram ou causaram dano à integridade física e mental das filhas do casal parental. A mãe dessas meninas demonstrou escassez de recursos internos para lidar com a violência intrafamiliar, e o genitor apresentou descontrole dos impulsos agressivos e baixa tolerância à frustração. Em relação à Carolina, foi observado que ela apresentou ambivalência nos relacionamentos, dificuldade na tomada de decisões, na diferenciação entre vivências prejudiciais e afetuosas, além de prejuízos na esfera social e na capacidade de julgamento e tomada de decisões. Também observamos prejuízo na capacidade de estabelecer relacionamentos bons e afetivamente profundos, e na possibilidade de vinculação e identificação com a filha, fruto de um estupro. Nós linkamos tudo isso com a relação, em relação com a forma que a adolescente foi criada no relacionamento incestuoso dos genitores. E também percebemos ali alguns resultados que podem ser considerados esperados, né, diante de tão brutal violência que a Carolina esteve submetida de forma crônica durante uma parte imprescindível ali do seu desenvolvimento, né, que foi essa idade desde a infância até a adolescência. Pode passar. E aí, por fim, acho que vale ressaltar a abertura de um processo, foi aberto um processo criminal sobre esse caso. Então, tanto Carolina, Catarina e Camila, né, que era uma mais velha, tiveram medida protetiva, podendo mudar seus dados pessoais e mudar de cidade para que não fossem localizadas. E, no entanto, o processo ainda segue em julgamento, com Wagner respondendo em liberdade. E é isso. Muito bem, parabéns, Vínia. Obrigada. Obrigado pela apresentação, por cumprir rigorosamente o tempo. Obrigada. Com um caso tão complexo, difícil, eu acho que é difícil de ouvir, né? Aqui, obviamente, a gente já tem a mediação de vocês que fizeram uma leitura do caso, fazem uma análise muito precisa do caso, mas com uma história muito triste, muito densa que essa menina, Carolina, viveu e tantas outras no nosso país vivem, né, silenciosamente. E, por fim, para coroar tudo, eu acho que ainda fica esse sentimento de impotência e descrença no nosso sistema judiciário, né, onde o abusador, com um histórico tão terrível, aguarda o julgamento em liberdade. Não que a prisão resolvesse o problema, mas a gente fica com a sensação de que não há uma resposta para as vítimas e nem para a sociedade de um caso tão grave. Eu vou fazer aqui uma pergunta e depois vou abrir aqui, se as pessoas quiserem fazer também perguntas aí no chat ou mesmo via microfone, a gente tem para isso aqui. Eu queria ouvir de vocês, de você no caso, né, Vínia, particularmente, como é que a partir desse caso que vocês relatam, nós poderíamos pensar prevenção, intervenções preventivas a partir da psicologia. Você pode repetir, porque deu uma cortadinha, não sei se foi a minha internet ou se foi aí, deu uma cortadinha nesse final. Pode ser a minha. Eu queria que você pense, não sei se vocês já pensaram, né, provocar um pouco você no sentido de como é que nós poderíamos pensar intervenções preventivas no campo da psicologia a partir desse caso que você relatou. Bom, quer pensar aqui junto comigo, Alana? Bom, logo de cara, assim, eu acho que é muito difícil a gente não pensar na questão de uma educação sexual, né? Sim. Apesar que, no caso dela, ela não tinha esse contato com a escola, não tinha o contato com a sociedade, de uma forma geral, né? Mas
primeiramente entra talvez uma questão aí de uma educação sexual, até para que a criança ou adolescente consiga compreender de fato a questão da vivência do abuso, né? E talvez um acesso psicológico no âmbito da saúde pública mais acessível, né? Nós vemos todo um processo longo e com consultas, né? Com sessões muito espaçadas entre si. Fico pensando, talvez, esse âmbito da saúde pública ter um acesso psicológico um pouco mais abrangente nessas situações, né? Eu acho que o caminho é por aí mesmo, principalmente se nós pensarmos que, nesse caso, houve uma alienação da própria menina com relação ao abuso. Sim. Também nos faz refletir um pouco como é que a nossa sociedade vê a questão da educação sexual, né, tão condenada, como se ela não pudesse acontecer na escola, porque isso seria uma função da família, e olha aí o que a família pode fazer com uma criança e um adolescente, né? E eu achei um dado muito marcante, foi uma das coisas assim que me pegou bastante, é que isso não estava fechado no âmbito familiar. Haviam questões religiosas que sabiam desse caso, e inclusive dizem à menina: dê esse nome à sua filha, pois assim você será salva dos seus pecados. Então a gente tem toda uma construção religiosa ali também, que sabia do abuso acometido ali pelos genitores, né, pelos adultos, e ao invés de denunciar, recolocam a vítima nessa posição de vítima e de culpada, né? Muito triste. O caso em si é triste, mas aí você vai vendo essas outras camadas, a tristeza ela vai só aumentando. Sim. E, ao mesmo tempo, entra muito a importância da instituição, né? Do processo de acolhimento da instituição, porque, apesar de todas essas dificuldades, a gente consegue perceber que, por mais que o serviço público ele acabe muitas vezes muito carregado de trabalho, sabe? Eles conseguiram fazer um acolhimento dela, conseguiram, mesmo que com falhas por conta do funcionamento, né, até da questão da justiça, enfim, eles conseguiram fazer esse acolhimento essencial para que, pelo menos, ela conseguisse começar a refletir sobre essa mudança de posição dela, né? Tudo bem. Obrigado, Vínia. Obrigado, Alana. Acho que não temos perguntas no chat, ninguém levantou a mão. Eu queria fazer um comentário, falar alguma coisa também. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Eu não fiquei, assim, eu não percebi se vocês falaram se ela ia na escola ou não, porque eu pensei nisso dela não ir na escola, porque essa situação que vocês escreveram, onde até a mãe, tipo, queria falar de uma gravidez que fosse dela para fingir que o bebê da menina não era dela, né, era da mãe. E como que essa situação é agravada por esse isolamento, tanto familiar quanto da criança, né? Porque, por exemplo, se tivesse uma educação sexual na escola, ela não teria acesso, porque ela não estava indo na escola. E hoje a gente tem várias pessoas que advogam, né, em torno de não ter obrigatoriedade da escola enquanto instituição, né, tanto de educar quanto até de ter qualquer papel social, porque a escola seria só para uma formação para o mercado de trabalho. E várias pessoas advogam até pelo homeschooling, que eu acho que seria uma política que ia piorar essas situações muito, né, porque a pessoa teria um respaldo jurídico para manter uma criança em casa, né, o conselho tutelar não teria o controle disso, né? E como que essas políticas que desinstitucionalizam, né, o acesso da criança e do adolescente, principalmente, a esse lugar do institucional, que é um lugar de produção de comum também, eles propiciam esse tipo de acontecimento, né? Parece uma relação entre a alienação, no sentido do isolamento, em relação ao comum do social, da família também, né? A família parece ser isolada de um comum e isola também a filha. Eles queriam ali formar um trisal entre eles, né? Uma situação totalmente fechada do resto
do campo social, né? Eu queria comentar sobre isso, se vocês quiserem falar também um pouco sobre isso que eu estou comentando. Acho que nesse sentido fica bem marcante a teoria ali do complô do silêncio, né? Esse pacto do silêncio. Ela estava em cárcere privado desde os 8 anos de idade, então ela não tinha nenhum acesso a outras pessoas. Foi um acaso de pessoas da vizinhança desconfiarem dessa barriga da mulher, né, que não crescia, e verem pelas janelas uma outra pessoa na casa, uma pessoa que não eram conhecidas da vizinhança, que não tinha contato ali, e foi onde entraram em contato com o conselho tutelar. Então, assim, a predominância desse complô do silêncio, assim, esse pacto do silêncio que silencia, que vitimiza ali aquela pessoa e mantém ela naquela posição, né? Assim, não dá um espaço para uma nova possibilidade, né? Para um novo fazer. Então, foram pessoas de fora que conseguiram quebrar esse pacto, né? Até porque uma das intenções dos genitores, que foi verbalizada na entrevista, era matar, esquartejar a menina e ficar com a bebê para eles serem os pais daquela menina e provavelmente, posteriormente, reproduzirem os mesmos atos de violência, né? Só para complementar um pouquinho, assim, eu acho interessante essa situação de serem os vizinhos que perceberam, mesmo que eles não compreendessem exatamente o que se passava ainda, né? Mas mostra também como o papel social ele é bem mais amplo do que a própria questão da educação sexual, né? E, enfim, a gente precisa quebrar algumas crenças culturais, né? Alguns tabus até em certa medida, e entender que briga de marido e mulher se mete a colher sim, e entender que se a gente percebe algo nesse sentido, existem lugares, existem instituições que a gente pode ligar para auxiliar, né, essa família, para auxiliar a pessoa, a vítima. Tudo bem, o Thales quer a palavra aqui. Eu só queria acrescentar, eu trabalho dentro de um dispositivo de assistência, que é o CREAS, que ele trabalha justamente com essas crianças que estão com direitos violados, né? Essas meninas provavelmente foram acompanhadas pelo CREAS do município delas. E, assim, é muito louco ver o que acontece, porque a gente percebe o papel central que a escola tem na vida de uma criança. Porque existe um fluxo que é um fluxo que precisa ser muito rápido, assim, você tem 5 dias para a resposta, que sempre que uma criança evade da escola, 15 dias, é gerado um documento pela Secretaria de Educação que vai para assistência e você tem 5 dias para responder por que essa criança está fora da escola e devolvê-la para a escola. Então, assim, você começa a ver que foram vários erros que foram se sucedendo para essa menina ter ficado anos fora da escola sem que isso nunca tenha sido notificado. Porque a escola notificando, essa família seria acessada, essa família sendo acessada, isso teria sido visto e impedido, talvez, ou minimamente ali remediado na medida do possível. Então, assim, o quanto o papel da escola é central, assim, né? Até reforçando um pouco do que o Ciro falou, assim, quanto a gente não tem noção da dimensão da importância da escola. Porque pela escola muita coisa pode ser vista e impedida. E, assim, a escola precisa assumir mais um pouco esse papel, né? Tomar isso para si. Obrigado, Vínia, pela apresentação, ao Ciro e ao Thales aí pelos comentários também, a Alana pela co-apresentação, né, Alana? Vamos passar então para o nosso segundo trabalho aqui dessa sessão, é o trabalho intitulado Emergências Humanitárias e seu impacto no desencadeamento de formas de sofrimento psíquico, que vai ser apresentado pela Rebeca Scardellato Della Marta. Então, bom dia, todo mundo. Eu queria apenas comunicar que na grade de apresentações ocorreu um pequeno erro, porque tá como se eu fosse apresentar 2 trabalhos. Na verdade, eu vou apresentar só um, que é esse das emergências humanitárias. O outro trabalho é o nome da minha pesquisa que originou esse trabalho das emergências humanitárias, né? Aí a minha orientadora pediu até para eu comunicar esse pequeno erro que aconteceu, né? Mas, enfim, vamos lá. Eu vou apresentar aqui para vocês. Vocês estão conseguindo ver? Tá certinho? Sim. Sim? Tá. Ok, vou começar então.
O meu trabalho, ele possui fomento do CNPq, eu sou bolsista, essa pesquisa já terminou, eu estou na segunda pesquisa, que é uma continuação dessa pesquisa. Enfim, e a pesquisa se chama Índices Clínicos para o Diagnóstico Psicanalítico de Psicose no Contexto da Pandemia de Covid-19, que originou esse trabalho em relação às emergências humanitárias, né? Porque durante a busca que eu e minha orientadora fizemos, que a pesquisa é de levantamento bibliográfico, né? Durante essa busca, a gente encontrou um tipo clínico chamado síndrome de resignação, que acomete refugiados, jovens e crianças, que a partir do momento que se deslocam para o novo país de origem, né, que muitas vezes eles se deslocam por questões de emergências humanitárias, guerras, conflitos, situações de pobreza extrema também, esse tipo de coisa. Na síndrome de resignação aparece uma sintomatologia, de certa forma, semelhante à catatonia, né, que é uma sintomatologia relacionada à psicose, né. Mas mais para frente eu vou falar um pouco mais sobre a síndrome de resignação. Aqui eu trouxe um pouco de levantamento de dados que a gente conseguiu reunir em relação à Covid-19 e o que ela pode desencadear no funcionamento subjetivo das pessoas, né? A gente pegou esse documento da Fiocruz, encadeamos, para falar um pouco do que pode acontecer com os sujeitos, né, no contexto do isolamento social promovido pela Covid-19, né? Aqui basicamente a metodologia da pesquisa, né, que a gente pesquisou referências sobre etiologia e sintomatologia da psicose, em conjunto com a pesquisa sobre pandemias e epidemias anteriores, mais marcadamente a SARS e a MERS, que foram, assim, as maiores, tirando a Covid-19 atualmente, né, foram as maiores pandemias e epidemias que ocorreram no século XXI, né. E aí, fazendo essa pesquisa, a gente encontrou a síndrome de resignação também. Aqui a gente também coloca esse marco teórico, que seria Freud e Lacan, principalmente no que diz respeito à constituição do sujeito. A gente vai tratar o narcisismo primário e secundário de Freud, como aparecendo em Lacan, que a interpretação lacaniana seria do estádio do espelho do esquema L, que seria uma continuação desse narcisismo primário e secundário. Claro que tem as suas diferenças, mas os dois tratam da constituição do sujeito, e a gente usou esse marco teórico como base da pesquisa, né? Aqui a gente também coloca em evidência que a gente encontrou 31 artigos relacionados ao tema na pesquisa, foi uma quantidade considerável de artigos, mesmo sendo um tema muito contemporâneo, né? A Covid-19 não tem tanta pesquisa quanto outros temas, porque é algo muito atual, né? Aqui, eu gosto de trazer esse dado, sempre que eu apresento as pesquisas, para mostrar como a psicose pode afetar o funcionamento subjetivo em conjunto com a Covid-19, né? Aqui a gente tem esse dado, que a média de aparecimento de sintomas psicóticos é de 0,0015%, em situações consideradas normais, ou seja, fora de período de pandemia ou epidemia. Já é uma porcentagem muito pequena. A taxa cresce para 0,9% entre 0,9% e 4% da população em uma situação de pandemia. Aí a gente pensa, poxa, ainda é uma porcentagem pequena, mas se a gente analisar esses dados, a gente vê que houve um aumento em média de 1.500 vezes, né? E a gente vê como essa dimensão cresce, né? Quando a gente coloca os números para analisar, né? Isso também fala um pouco a respeito da relevância social da pesquisa como um todo, né? Porque se há esse agravante dessa maneira, isso tem que ser pesquisado para a gente encontrar uma maneira melhor de tratar esse tipo de situação, né? Aqui tem alguns casos que nós também encontramos na literatura, né? A gente pode ver que a Covid-19 aparecem sintomas muito comumente relacionados à psicose, principalmente o delírio. Em praticamente todos os casos que estão aqui na tabela, aparece a questão do delírio, que é um sintoma muito marcado na psicose, assim como as alucinações, né, que são fenômenos elementares. Então, a gente trouxe isso só para colocar como isso afeta, né? Como a Covid-19 pode afetar
uma situação de psicose, seja ela desencadeada ou não desencadeada, né? Aqui, mais a respeito da síndrome de resignação, que seria o foco principal desse trabalho, que eu estou apresentando aqui, porque a gente colocou esse trabalho dentro do eixo de imigrantes e saúde mental, né? E a síndrome de resignação vai tratar exatamente disso, né? Qual seria a relação entre a síndrome de resignação e a Covid-19, que é o estudo principal da pesquisa, né? Que a gente manteve. É a questão do isolamento, né? Uma pessoa refugiada, que ela está no país de origem, ela vai para um país ao qual ela não conhece, muitas vezes não conhece a língua, não conhece as pessoas que moram nesse país, não tem contato nesse país, acabam passando por um certo processo de isolamento, além de sofrerem xenofobia por vezes, né? Dependendo do país em que elas se deslocam. E isso é marcado por um certo isolamento, né? Então, seria essa a relação entre a Covid-19 e a síndrome de resignação. Aí, aqui, eu elenquei, com base no que eu encontrei na literatura, um pouco da sintomatologia, né? Dessa questão da depressão entre crianças e adolescentes. É muito presente esses sintomas catatônicos da pessoa não falar, se recusar a se alimentar, por vezes tendo que colocar uma sonda nasogástrica na pessoa, porque senão realmente ela não se alimenta e ela pode chegar a falecer por inanição, né? Aqui a gente coloca um pouco as questões que o trabalho levantou, né? Porque a síndrome de resignação, ela evidencia uma situação que parece muito semelhante a uma conjuntura de desencadeamento na psicose, né? Então, a pergunta que a gente levanta é: poderia sustentar essa ocorrência de desencadeamento de psicose dentro da síndrome de resignação? A gente levanta isso, principalmente por causa da sintomatologia, que tem uma certa semelhança com a psicose, mas, ao mesmo tempo, não aparecem sintomas que são semelhantes à psicose, então talvez seja um desarranjo, de certa maneira, do funcionamento psíquico, grave, dentro de uma neurose, no qual aparecem sintomas psicóticos, mas não necessariamente seria uma psicose, né? Isso teria que ter uma investigação mais profunda em relação a isso, até porque a síndrome de resignação tem pouquíssimos estudos que falam sobre ela. É algo muito contemporâneo, foi descoberto nesse século. Tem um estudo que é uma revisão bibliográfica que foi utilizado como base para a realização desse trabalho, que reúne praticamente tudo que já foi levantado sobre a síndrome de resignação, mas esse seria também o único estudo-chave para esse tipo clínico, né, para esse fenômeno. Então, assim, ainda é um caminho a ser descoberto, assim, de certa maneira, né? Tem outra hipótese que a pesquisa levantou, que seria em relação ao inquietante em Freud, que é um conceito que o Freud traz, que existe um sentimento, que seria o unheimlich, que em alemão seria unheimlich, de uma certa estranheza que o sujeito sente, e que isso seria um causador de angústia, né? E tem essa citação que ele traz, né? Que o inquietante seria sempre algo que nos achamos desarvorados, né? E qual situação seria mais de desarvoramento do que uma pessoa estar no país de origem dela, onde ela tem a cultura dela, a língua dela, a constituição familiar dela, as amizades dela, e se deslocar para um país, para uma nação completamente diferente, que tem uma cultura diferente. A gente coloca essa questão do desarvoramento nesse sentido. De que a síndrome de resignação poderia estar falando disso, né? E por causar angústia, esse inquietante por causar angústia, que desencadearia essa sintomatologia semelhante à catatonia, né? De não se alimentar, de ter sentimentos depressivos, de se recusar a falar também, assim, não se movimentar, né? A gente coloca essa hipótese na pesquisa e é o que a gente pretende aprofundar também, de estudar um pouco mais a angústia, a relação dela com o sentimento, com os sintomas contemporâneos, né? Que a gente coloca aqui também, né? Nessa parte eu quis trazer essa questão da relevância social porque eu acho importante colocar isso em qualquer pesquisa, né? Porque eu entendo que a pesquisa, ela é um projeto que você realiza na universidade para trazer algo de retorno, né? E que seria essa relevância social, né? Por isso que eu coloco ela aqui, acho interessante colocar essa questão.
Mas a proposta da pesquisa, no futuro próximo, né, que eu já estou fazendo a segunda pesquisa, é de identificar a ocorrência dessa tristeza profunda e esse declínio do sentimento de vida, né, esse aparecimento de uma depressão, de uma angústia profunda, né, em situações de fragilização subjetiva, na síndrome de resignação, nas psicoses e nas depressões. Trazendo isso também para essa questão do sintoma contemporâneo que a gente fala em psicanálise lacaniana, que seria essa depressão, essa ansiedade que aparece muito, principalmente na clínica também. Eu estou atendendo pela Apoiar, como projeto de extensão da minha graduação, e isso é muito presente nos pacientes. Eu consigo ver isso também nas supervisões de estágio que acontecem, que sempre traz muito essa questão da insuficiência. Os pacientes trazem muito isso, de uma certa insuficiência, de uma depressão, de uma ansiedade, que seria até paralisante, né, nos pacientes. Tanto que a proposta da pesquisa é trazer também um pouco desses estudos de caso, né, para enriquecer a pesquisa também, né, porque a gente já fez um levantamento bibliográfico consideravelmente sólido, concreto, e trazer um estudo de caso para complementar isso traria uma riqueza maior para a pesquisa, né? Além de terem poucos dados sobre esse tema na bibliografia, principalmente devido à Covid-19 ser algo muito contemporâneo, né? Aí a gente também pensa no aprofundamento do protocolo de abordagem para o serviço de psicologia aplicada, que seria o estágio que a gente realiza na clínica escola da universidade, né? Para fazer para auxiliar no protocolo, para a gente poder abordar o que mais aparece na clínica, esses sentimentos contemporâneos, porque a Covid-19 também está aparecendo bastante na clínica, né? Apesar de, ainda bem, estarmos passando por um momento de mais alívio, de certa maneira, em relação à Covid-19, isso afetou profundamente o funcionamento subjetivo dos sujeitos, e a gente estuda essa questão. Aí, a síndrome de resignação também apareceu como uma questão que a gente pôde relacionar e também tentar aprofundar na pesquisa, né? Mas, basicamente, é isso. Aqui estão as referências que eu utilizei para apresentar. E eu queria agradecer a vocês. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida também, vou parar de transmitir aqui, tá? Tudo bem, obrigado, Rebeca. Parabéns também pela apresentação, pelo controle do tempo. Eu tenho algumas questões aqui para te fazer e também fica aberto para a plateia se manifestar, né? É uma revisão do seu trabalho, né? Isso, é uma revisão. Uma revisão. E aí eu queria entender um pouco como é que você chegou aos 31 artigos que vocês revisaram. Então, a gente procurou palavras-chave nos principais descritores, assim, sites, né, Cielo, PubMed, isso no relatório de pesquisa tá mais detalhado, né, eu só não trouxe isso nos slides, que a gente procurou principalmente psicose, sofrimento psíquico, etiologia da psicose em relação com a Covid-19, foi mais nesse sentido. Aí a gente encontrou esses artigos, elencou, eu fiz até uma tabela com esses artigos, né, para mostrar certinho, artigo por artigo, só que ficou uma tabela muito grande, né, porque são 31 artigos. Então, eu não coloquei ela nos slides, porque não ia ficar muito, muito interessante, assim, o layout, né, mas eu tenho essa tabela também, que mostra o sofrimento psíquico, sintomas psicóticos, então vai nesse sentido. Muito bem. Achei muito interessante essa questão da síndrome de ressignificação. Eu confesso que eu também nunca tinha ouvido falar. Mas eu fiquei com algumas dúvidas, assim. É claro que eu não vou esgotar todas aqui com você, mas você conseguiria me contar para a gente um pouco que tipo de critério seria o critério clínico, né? Poderia ser utilizado para fazer esse diagnóstico? Da síndrome de resignação, você está falando? Isso. Então, nos trabalhos que a gente encontrou falando sobre esse tipo clínico, ele foi descoberto na Suécia, né, no começo desse século agora, e principalmente apareceu em crianças, assim, as crianças começaram depois de se deslocarem para os países novos,
começaram a ter essa sintomatologia. E o que aparece na revisão bibliográfica que eu realizei é de que são estritamente pessoas refugiadas, o critério é esse que eles colocaram, né? De pessoas refugiadas que apresentam essa sintomatologia marcadamente. O não falar, o não se alimentar, o aparecimento de depressão também, esse estado de certa paralisação, né? O critério que eles utilizam, que a medicina está utilizando atualmente, né, nesse tipo clínico novo, é esse, de serem pessoas refugiadas, predominantemente crianças e adolescentes, não, isso não aparece em adultos, o que é muito interessante, né, também para a gente colocar um critério, e que aparece essa sintomatologia, entendeu? Então, o critério seria esse. Muito bem. Alguém tem alguma questão, algum comentário para a Rebeca? Bom, se não, então, passamos para o nosso próximo trabalho. Rebeca, então você não vai apresentar o outro, aquilo como um equívoco, né, da organização. Isso. Tá Até bom. porque uma complementa a outra, né? Então seria basicamente mais do mesmo também, né? Perfeito. Tá bem, obrigada. Obrigado a você, parabéns pelo trabalho para você e sua orientadora. O próximo trabalho é intitulado Sofrimento Psíquico e Pandemia de Covid-19, uma hipótese etiológica de melancolização. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Rebeca, Ian, Maristela, Ciro, Flávia e Lilian fazem parte do trabalho também. Eu vou conduzir a apresentação, mas eles sabem, a gente conversou antes, né? Fiquei muito à vontade para me interromper e acrescentar, se vocês quiserem. Esse trabalho, ele nasce no Laboratório de Psicopatologia Fundamental em Estudos de Subjetividade e Emergência Humanitária. É um laboratório coordenado pela professora Cláudia Henschel, né? É uma articulação entre a Universidade Federal do Pará, a UF de Volta Redonda e a UFRJ. Então, assim, esse laboratório ele nasceu durante a pandemia, a partir assim, do contato que a Cláudia teve com a Federal do Pará e do trabalho que eles vinham fazendo sobre os estudos em relação a emergências humanitárias. Né? Assim, esse trabalho ele tem dois momentos, assim, duas partes de teorização. Uma que vai falar um pouco sobre Freud, emergências humanitárias, até trazendo a questão da Primeira Guerra Mundial, né, e a questão da melancolia, do luto e da melancolia. E um segundo momento que a gente passa a entender melhor os dados que a gente já tem sobre a pandemia, embora a gente não saiba por completo quais são os efeitos que a pandemia vai ter na gente, e, enfim, na nossa sociedade como um todo, né? A gente está só começando a vislumbrar isso. E, assim, partindo para essa primeira parte da teorização, tem essa teorização sobre a guerra e sobre os efeitos que a guerra tem, né, sobre a psique humana, né, sobre o empobrecimento de ferramentas psíquicas que a guerra e que as emergências humanitárias de forma geral, elas causam no sujeito justamente por elas evidenciarem a finitude da vida. Né, assim, não que a gente ache que vai viver para sempre, mas a emergência humanitária ela escancara isso, ela coloca muito na nossa cara que somos finitos, né, e que em certo ponto não há o que fazer quanto a isso. Então, assim, um dos grandes efeitos que essa questão traz é justamente esse empobrecimento, assim, como lidar com a questão humanitária quando a gente não tem condições psíquicas o suficiente para lidar com elas. Né? E aí, a partir disso, a gente vai pensar no luto e na melancolia, porque o que o Freud vai trazer do luto é que, diante da perda do objeto, você vai investir numa lembrança desse objeto. Né? E, então, assim, essa retração pulsional que você vive no luto, ela é meio que qual que é a palavra? A palavra fugiu, mas assim, ela não é filtrada a palavra, né? Mas ela passa por essa questão simbólica da lembrança, pelo investimento na lembrança e por Mediada. Mediada, obrigada, Ciro, é isso, mediada por essa lembrança.
E o que você tem na melancolia é que você não tem essa lembrança. Então você tem uma retração da pulsão que ela vai toda para o eu. E é uma retração que ela vem de forma muito agressiva, que ela traz uma baixa autoestima. Então, assim, a gente não propõe que a emergência humanitária cause casos de psicose e de melancolia, mas a gente está falando de uma melancolização em casos de neurose, de uma retração pulsional muito severa sobre o eu. Então, assim, e aí o que a gente tem de dados quando a gente vai olhar a pandemia é um crescimento absurdo de casos pré-existentes da pandemia que são agravados, então, assim, e a gente pode usar agora nomes de transtornos, né, como o DSM põe, de depressão, de ansiedade, de crise de síndrome de pânico, que se agravam, e um crescimento exponencial de casos que não existiam e passam a existir. Então, assim, o que a emergência humanitária, assim, né, do Covid escancara, assim, são muitos casos de depressão, muitas ideações suicidas, perda do sentido de vida, perda de investimento em atividades diárias, é, é, rituais assim de tentar ter controle de tudo, então você tem isso se torna mais severo nas pessoas. E isso assim é o que a gente chamaria de uma melancolização causada pela emergência humanitária. E a Estela vai falar melhor disso. Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Eu estou ouvindo o Thales falar, e aí assim, nosso grupo durante a pandemia, né, especificamente a partir de março de 2021, lá no laboratório, a gente começou a fazer parte também do projeto Apoiar, né, em uma cooperação também com a USP, né, com o Instituto de Psicologia da USP. E nesses atendimentos online, né, as pessoas que procuravam esse serviço, a gente pôde identificar a ocorrência de alguns fenômenos clínicos assim relacionados a essa experiência da pandemia, né? Que foi assim, esses atendimentos aconteceram bem, né, em momentos muito críticos da pandemia, de um isolamento muito severo, né, imposto. Então a gente destacou, inclusive tem mais assim explicadinho no nosso material, no nosso artigo, mas a gente destacou alguns fenômenos clínicos, né? Eu vou ler aqui brevemente para vocês, a partir dessa nossa experiência no Projeto Apoiar, que foi a experiência de angústia, sentimento de medo intenso, exclusão e rejeição associada ao isolamento prolongado, compulsão alimentar ou dificuldade de se alimentar, dificuldade de dormir, desestabilização de sintomas obsessivos de planejamento, antecipação e controle, exaustão, declínio do sentimento de vida, vontade de morrer, declínio do interesse por atividades diárias, sentimento de vazio, perda do horizonte de futuro, hiperresponsabilização subjetiva tanto pelo momento atual, da situação econômica em que se encontra, como pelo cuidado e sustento das pessoas mais próximas na época desse momento assim mais complicado da pandemia, né? E além disso, além desses fatores, a gente também identificou, né, o aspecto muito ambíguo de divulgação de informações sobre a pandemia pelo governo, né, durante momentos muito críticos em que deveriam ter sido dadas informações bem diretivas quanto à educação relacionada à pandemia, para a prevenção e também controle da Covid-19, né, e que simplesmente ficou muito vago, né, assim, aquela experiência toda por conta dessas informações. E aí, como o Thales estava falando, né, a gente elaborou essa hipótese da melancolização, que não é simplesmente diagnosticar com melancolia, né, especificamente a partir do nosso referencial da psicanálise, as pessoas que vivenciaram a pandemia de Covid-19, mas sim é uma posição subjetiva que a gente pode talvez entender dessa maneira, né, em que frente a essa hemorragia pulsional, como Freud coloca em Luto e Melancolia, o sujeito ele acaba encarando essa situação a partir dessa melancolização, né, que é uma hiperresponsabilização por diversas coisas que venham a acontecer na vida dele, além de uma autorrecriminação e um autoinsulto, né, que são características também dessa posição melancolizada, né, que a gente entende dessa forma, né, inclusive principalmente também no campo da neurose, como o Thales colocou, né.
E o que você estava falando, amigo, sobre... Você estava falando sobre melancolização também, não era? Era sobre isso, acho que você conseguiu contemplar. E eu acho que é só importante pontuar, né, que a gente tem, no nosso laboratório, a gente tem estudado essa questão da melancolização e até a melancolização como uma lógica da época que a gente vive, né? A gente vê que isso é também resultado de um neoliberalismo, é resultado da crise política, é resultado de como o mundo está organizado hoje, né? O sujeito de si, a lógica empresarial, uma lógica que dá mais importância a um ultra-individualismo do que ao laço social. Então, assim, uma lógica competitiva, que você está sempre em competição com todo mundo, né? Uma lógica meritocrática, e o quanto essa lógica somada à emergência humanitária, que não é só a Covid, mas assim, desastres naturais, guerras, o próprio incêndio da Boate Kiss, a gente está falando de emergências humanitárias quando fala dessas grandes catástrofes, né? Sim. E isso tudo se soma para produzir essa melancolização do sujeito. Então, assim, a gente tem na contemporaneidade sujeitos que se posicionam de forma muito melancólica, dado o cenário. Sim, exatamente. O Thales, a própria definição assim da OMS para emergências humanitárias, né, já que a gente está falando bastante sobre isso, é justamente isso: são guerras, conflitos, golpes de Estado, doenças infecto-contagiosas, né, que impõem a cada pessoa que passa por um momento desse justamente o limite dessa nossa capacidade de sobrevivência, né? Escancara muito a nossa finitude, como o Thales também tinha falado anteriormente, né? E também implicando uma capacidade grande, né, de sobreviver naquele momento, né? Então, acho que é bem isso aí que você está falando. Acho que é basicamente isso que a gente queria trazer. Não sei se algum dos colegas quer acrescentar alguma coisa. E aí a gente pode abrir para pergunta, para o Se tiver um debate. tempinho, eu gostaria de fazer um comentário, mas Tem eu não sim. sei, eu perdi a noção aqui do tempo. Tem? Temos ainda um tempinho. Ah, tá. Então, uma coisa que eu queria destacar que foi muito importante para a minha pesquisa, assim, porque nesse momento nós tem um tema aí que a gente está trabalhando em torno dele, né? Que é o impacto das emergências humanitárias no psiquismo, mas como grupo de pesquisa, nós temos diferentes temas. E aí todos esses temas se articularam em torno desse momento, né? E eu acho que a melancolização, ela deixa bem marcada e ressalta esse desafio que é de estabelecer um diagnóstico diferencial em meio a esse contexto de tanta imprevisibilidade, de tanta incerteza. E talvez não seja possível mesmo, mas é só se dedicando a esse momento, podendo pensar criticamente o que é esse momento, que a gente faz avançar também a teoria, né? Foi assim com Freud, foi assim com um referencial que é o da minha pesquisa, que também se articulou aí, o Frantz Fanon. Então, a melancolização, quando a gente fala disso, a gente não está falando de uma estrutura, né? Mas a gente está falando desse desarranjo social que perde toda essa organização que a gente já tinha, e aí também perde a organização que a gente tinha de defesa psíquica, né? Mostrando aí que não tem uma separação. Não pode ter um indivíduo que vai se sustentar e se promover e se fazer valer nessa sociedade por conta própria. Então, não tem uma diferença aí entre individual e social, tem uma singularização, mas não tem essa separação. E aí acho que a melancolização ela expressa isso. E é um ponto de partida. Acredito que a gente vai chegar em muitos outros resultados ainda virão a partir disso. A Rebeca já mostrou aí uma parte de uns, nós aqui, Thales, com a sua pesquisa, eu com a minha, enfim, a gente vai derivando, né, desse tema, a gente vai achando outros resultados que vão se comunicando. Então, era esse comentário que eu queria fazer, acho que para finalizar, né, e para a gente poder
abrir para as perguntas, caso tenha perguntas ou colocações. Tudo bem, obrigado, pessoal, pela apresentação, também pelo controle do tempo. Eu aqui nessa posição, eu tenho uma função de avaliar os trabalhos, e aí eu preciso entender algumas coisas. Primeiro, esse trabalho é um trabalho teórico. Sim, é um trabalho teórico. Construído de que forma? Metodologia, você diz? Sim. Ele foi construído com revisão bibliográfica tanto dos textos de Freud quanto de alguns artigos que tratam especificamente sobre o tema da pandemia. E como é que vocês fizeram a seleção desses artigos relacionados à pandemia? Também foi buscando com palavras-chave em plataformas como Cielo, a Biblioteca Virtual de Saúde, com as palavras-chave pandemia, Covid-19, depressão, ansiedade, e cruzando essas palavras-chave para ver o que a gente encontrava. A partir disso, a gente pegou um total de, tem aqui quantos artigos a gente avaliou. São, se eu não me engano, 32 artigos. Isso, foram 32 artigos, e desses artigos a gente leu e foi avaliando assim, o que realmente se tratava do nosso tema de interesse, e usamos cerca de 7 artigos. Acho que é importante falar também da articulação desse trabalho com o trabalho que a gente fez em parceria com a Apoiar, que a gente atendia pessoas, né? Era um serviço voluntário de atendimento a pessoas que estavam passando por sofrimento em decorrente da situação da pandemia, e esses atendimentos também contribuíram para o trabalho que a gente foi desenvolvendo, né? O que a gente via na clínica aparecendo, essa hipótese, por exemplo, da melancolização e da sintomatologia decorrente dela tem a ver com o que aparecia também nesses atendimentos. Tudo bem. Parabéns aí ao grupo pelo extenso trabalho, né? Eu também sou pesquisador das questões relacionadas à saúde mental e à pandemia desde 2020, então me interesso bastante e vou cuidar de ler o texto completo para entender melhor essas questões que vocês apresentaram aqui. Muito obrigado. Passamos agora para um trabalho que também é do mesmo grupo, né, imagino eu, que é o trabalho Síndrome Autística e Pandemia de Covid-19, uma abordagem conceitual psicanalítica. Olá, pessoal. Eu que vou apresentar. Vou começar aqui. Só não sei exatamente como que eu coloco... Ah, já achei. Pronto, resolvi o problema. Estão conseguindo ver? Sim. Tá. Ainda conseguem ver? Não está no modo apresentação. Agora consegue? Não. A gente está vendo a sua tela, mas só a tela do... Quando você compartilha uma tela, você escolhe a janela que você vai apresentar. Quando você coloca em modo apresentação, o computador vê como se fosse outra janela, que ele não coloca. Ok, então vou apresentar a tela inteira aqui. Pronto. Agora consegue? Não. Agora sumiu tudo. Que isso, gente? Ah, tá, porque eu não tinha escolhido a tela ainda. Pronto. Acho que agora foi. Não. Agora a gente está vendo não tá no modo sua tela. Mas dá para ler, se você for passando. Ah, mas vocês estão conseguindo ver minha tela? Não, a tela sim, só não está no modo apresentação. Ah, tá, entendi. Agora tá. Agora tá. Tá, esse era o problema. Desculpa, pessoal. Bom, meu trabalho é intitulado Síndrome Autística e Pandemia de Covid-19, uma abordagem conceitual psicanalítica. Ele teve início no LAPSICOM, que é o Laboratório de Investigação em Psicopatologia Contemporânea da UF, e iniciou em 2020, também pensando sobre a síndrome autística e iniciando, então, essa abordagem nessa relação entre síndrome autística e a pandemia, né? Nós começamos o trabalho pensando no que é o autismo,
E a gente começou essa caracterização através da sintomatologia apresentada no início da pesquisa em autismo, com Kenner e Asperger, em que eles começam a fazer uma relação entre as características clínicas desses sujeitos, né? A gente pensou primeiramente em trazer essa diferenciação, quando na verdade eles estão muito de acordo, né? Os sujeitos autistas eles vão ter características muito semelhantes e de fato muito características desses sujeitos, né? São os movimentos estereotipados, as estereotipias, né? Quando eles falam sobre a recusa autística, os traços mais frios, a dificuldade de comunicação, eles vão trazer uma característica em ambos que vai estar em volta da comunicação de forma geral, que é o papagaísmo, como o Kenner vai trazer, né? Essa inabilidade no uso da linguagem, combinando palavras como papagaio, né? Não existe de fato uma comunicação, mas uma repetição das palavras, né? Sem evidência de comunicação. E a partir disso, a gente pensou que seria então o problema da pesquisa, né? A pesquisa então ela vai ter a sua base em 2 pontos que são, primeiro, a diferenciação estrutural e sintomatológica entre autismo e psicose, ou seja, separar o autismo das psicoses, tirá-lo da categoria de estrutura, de sintoma de uma psicose, né? Deixá-lo numa estrutura própria, pensando em produzir diferenciações tanto para o tratamento desses sujeitos, né? do agenciamento desses sujeitos na clínica psicanalítica, tanto também em repensar a importância das políticas de saúde pública em torno desse cuidado e do manejo desses sujeitos nas suas especificidades, né? A partir disso, a gente iniciou uma pesquisa bibliográfica, né? Esse trabalho é todo bibliográfico, e a gente iniciou através do estudo de casos de sujeitos autistas nas clínicas da França, de Paris, com a Lasnik, né? A Marie-Christine Lasnik, que é uma pesquisadora de sujeitos autistas especificamente, tem uma bibliografia muito extensa sobre isso, apresentação de casos, enfim, em que ela, no ano de 2010, em Paris, no Centro Alfred Binet, ela vai propiciar um tratamento para 53 crianças autistas e 85 crianças não autísticas, pensando exatamente nessa separação que ela propõe dentro da clínica dela. A hipótese da Lasnik é que, na verdade, a separação da psicose vai estar voltada para uma relação entre a diferença entre o eixo imaginário e o simbólico, em que, ao invés de uma falta do eixo simbólico, como aparece nas psicoses, o grande problema no autismo se encontra no imaginário. E pensando nisso, ela propõe uma clínica em torno dessa relação com o eixo imaginário, especificamente para os autistas, e que ela tem como retorno evoluções muito positivas dessas crianças, né? Cerca de 60,4% das crianças autistas tiveram uma evolução diagnóstica muito positiva, e 52,9% das crianças psicóticas também essas evoluções muito positivas, com apenas 10 não evoluindo muito bem. O que ela percebe com isso são 2 pontos. Primeiro, que é uma possibilidade de avanço dessa clínica própria ao autismo, e também a possibilidade de melhora dessa clínica, né? de aumento do desenvolvimento dela. Tanto que esse projeto começa no ano de 2010, e ela, no ano de 2011, já estará escrevendo o Rumo à Fala, que é um dos textos muito, muito importantes da leitura dela, com casos de sujeitos autistas, em que ela vai também aplicando essa relação da clínica do imaginário ao autismo, né? O que ela propõe nessa diferenciação, e que ela vai observar dentro da clínica, é uma diferenciação entre funcionamento autístico e psicótico muito clara, né? A relação sintomatológica entre os dois vai ser completamente diferente, tendo apenas um contato, que é essa linha que eu deixei separada, embaixo de dispraxias, né, que é o caso das despersonalizações, que podem aparecer em ambos. Tirando isso, a relação do autismo estará muito mais voltada a uma relação sensorial, a funcionamento das funções escópicas que ela traz, né? O funcionamento da voz, da importância da voz na sua constituição, muito diferente da psicose, né? No funcionamento autístico, a gente vai encontrar, por exemplo, o desmantelamento sensorial, a ausência de operações visando a construção de existência de objetos ausentes, ou seja, esse projeto imaginativo, a manipulação de objetos sem conferir valor simbólico a eles, o que é diferente do autismo, da psicose, que a gente vai encontrar esse tipo de capacidade, né? Capacidade de brincar, de animar objetos de ficção, e também a questão da sobrecarga sensorial. Pensando nessa sensorialidade, a gente também avançou para fazer uma relação com as referências contemporâneas em autismo, que a gente encontra nos textos de Jean-Claude Maleval, tanto no Porquê a Hipótese de uma Estrutura Autística, quanto no Autista e Sua Voz, em que ele vai categorizar os traços estruturais do autismo,
que vão entrar muito em relação à LASNIC, principalmente no que estamos falando na ausência de delírios, alucinações verbais, né, essa diferenciação clássica da psicose, mas também uma ausência de desencadeamento no autismo, ou seja, o autismo ele permanece autismo, ele se constitui como autismo, não há desencadeamento como há na psicose, as especificidades dos escritos autistas, que a gente também traz dentro do projeto através da Touching, e a retenção da voz, a volição apoiada em uma borda, que seria o funcionamento que ele também vai trazer sobre a borda autística. Ou seja, a gente tem uma relação entre LASNIC e Melival que vai estar todo estruturado em torno da sensorialidade também. E a partir disso, a gente traz a importância do tema da sensorialidade para o estudo do autismo, né? A gente relaciona, então, as pesquisas da LASNIC sobre a função da voz para o infante, né? A função da voz materna e da relação dela com o bebê, e a relação dela com os objetos primários também desses sujeitos, com os estudos da Luche sobre as psicopatologias do apoio, em que ela vai categorizar a síndrome autística dentro dessas psicopatologias que são baseadas em uma falta do apoio das pulsões sexuais sobre as funções corporais, né, trazendo de novo essa atualização da sensorialidade à pesquisa. O que a gente propôs na pesquisa, que também assim como da Rebeca, né, foi renovada, a gente ainda está nessa produção, ainda está na produção também do meu trabalho de conclusão de curso, né, está tudo numa relação, que foi a proposta de um modelo conceitual para a abordagem bibliográfica desses sujeitos, tanto para pensar numa abordagem, uma investigação e um cuidado deles dentro da clínica psicanalítica, em que a gente faz uma relação com a angústia contemporânea, através do seminário 10 de Lacan, a angústia, a morte e seus valores anticivilizatórios, através da leitura de Freud, em reflexões sobre a guerra e morte, e também as reflexões que agora estão sendo atualizadas sobre as neuroses de guerra, as neuroses traumáticas, os efeitos dela no inconsciente, e a síndrome autística e as psicopatologias do apoio, nessa relação entre LASNIC e a Eliane Aluche. Essa pesquisa, essas são as minhas referências que eu usei para a pesquisa, não todas, né? E muito obrigado. Tudo bem, obrigado, Ian, pela apresentação, também pelo tempo, foi até econômico no tempo, teremos bastante tempo para tirar todas as dúvidas aqui. Eu não entendi também a racional do estudo, como é que vocês construíram esse estudo, porque teve um momento que você falou de revisão de literatura, mas depois aparecem apenas dois grandes autores ali, então eu queria entender um pouco metodologicamente o trabalho. Bom, a gente começou pensando na procura de artigos que comprovassem ou demonstrassem o adoecimento autístico dentro da pandemia de Covid-19, né? Então, a gente foi desde o Guia de Intervenção em Emergências e Crises Humanitárias, né? Da organização latino-americana, né? Também a casos de artigos científicos. O que a gente achou de artigos científicos sobre o adoecimento desses sujeitos foram muito poucos, ou com poucos sujeitos, assim, para a gente colocar uma certa porcentagem, né? Dentro do meu TCC, por exemplo, da pesquisa que agora está aparecendo, a gente tem maior esse número, né? Eu me baseei basicamente na pesquisa do Amorim, em Portugal, em que ele traz esse estudo de 99 crianças em situação de pandemia, né, do ano de 2020, e mostra o quanto a pandemia afeta esses sujeitos durante tanto o ensino online quanto a vivência dentro de casa, né? E o que ele coloca ali como ponto central e que acaba se tornando, né, parte desse adoecimento, passa de uma leitura bibliográfica, né, para, de fato, uma consideração visível, é que dessas crianças, o que a gente encontra é que, apesar das 43 crianças autistas que ele colocou na pesquisa não serem as menos impactadas na aprendizagem do online, houve maiores índices de impacto negativo tanto no desenvolvimento quanto nas emoções e também mudanças negativas de comportamento. Então, o que a gente está fazendo é uma relação desse adoecimento visível na pandemia com o que a gente observa em Freud com o adoecimento da Primeira Guerra Mundial, relacionando as emergências humanitárias e particularizando para o autismo. Mas eu ainda não entendi. Como é que você fez a busca? Que eu acabei de fazer uma busca rápida aqui entendi. E já achei uma série de coisas que falam sobre autismo e pandemia. Sim, é que a nossa base biográfica, na verdade, é mais pensada nessa clínica, né? Então, a gente está mais voltado para a clínica. Essa relação da emergência humanitária a gente trabalha muito pouco.
de fato. Então, a maior parte da nossa pesquisa foi mesmo assim, buscar uma comprovação de adoecimento, que a gente usou como base essa pesquisa que eu citei, mas não nos aprofundamos muito. O que a gente focou foi na literatura, no estudo de casos clínicos da Lasnik, no estudo do Maleval. Entendi. Tudo bem. Pelo que eu vi, também está em desenvolvimento ainda, né? Sim. Tudo bem. Vou abrir aí para as demais pessoas, demais colegas da plateia, se quiserem fazer comentários, perguntas para o Ian. Tudo bem. Se não temos perguntas nem comentários, eu vou passar então para o nosso último trabalho dessa sessão. Parabéns de novo, Ian, obrigado. Parabéns ao grupo e parabenizem a professora Cláudia pela condução de trabalhos tão relevantes e importantes. O nosso último trabalho, então, é intitulado Atendimentos Virtuais Psicológicos para Adolescentes na Pandemia da Covid-19 e é um relato de experiência. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, só um segundo. Tá aparecendo direitinho? Para mim não apareceu ainda. Deixa eu Apareceu voltar aqui. para mim. Apareceu ou não apareceu? Para mim tá. Deixa eu tirar e botar de novo para ver se aparece para todo mundo. Só um segundo. Agora sim. Apareceu? Botei no modo de apresentação. Tá tudo certo aí? Sim. Tudo certo. Tranquilo, então. Hoje, a ideia aqui é apresentar um relato de experiência de atendimentos virtuais com adolescentes que ocorreram e ainda ocorrem, na realidade, né? Desde que a pandemia teve início, né? Isso é um trabalho que é resultado de um projeto de extensão da Universidade Federal de Alagoas, que foi onde eu fiz o meu mestrado, né? E onde todos do grupo continuam com vinculação. E aí, para iniciar, a ideia desse trabalho, da extensão, né, do projeto de extensão, surgiu a partir da reflexão das implicações e perturbações psicológicas e sociais que a gente pode presenciar, né, a partir desse processo da pandemia, por conta desse enfrentamento, né, com relação ao isolamento, enfim. E aí tem essa citação aqui do Ministério da Saúde, né, que vai trazer que a pandemia da Covid, ela pode implicar em perturbações psicológicas e sociais que vão resultar em afetações na capacidade de enfrentamento da sociedade em diferentes níveis de propagação e de intensidade. E aí, pensando nessa relação, assim, dessa crise, né, vivenciada por conta da pandemia, a gente começou a refletir sobre algumas questões de medidas emergenciais, né, que foram tomadas, como a questão do distanciamento físico, do próprio isolamento, né? E aí, frente a essas medidas, a gente consegue pensar nas possíveis implicações, né, desse distanciamento, desse isolamento, e a necessidade da ampliação na implementação de um trabalho remoto, seja esse trabalho de um trabalho mais amplo, seja pensando nos trabalhos desenvolvidos pelos próprios psicólogos, né? Então, a partir disso, a gente teve que pensar um pouco mais sobre a questão da adaptação dos atendimentos psicológicos a partir desse isolamento, né? E aí, diante disso, o objetivo dessa pesquisa, né, foi exatamente relatar aqui para vocês a experiência desses atendimentos psicológicos remotos que foram realizados, estão sendo ainda realizados com adolescentes, né, de todo o país, durante esse período da pandemia.
Esse projeto ele iniciou em 2020 e atualmente ele ainda segue em funcionamento. E aí, para a gente pensar um pouco sobre esse projeto, é importante falar que esse relato de experiência, né, como eu já disse, ele partiu do projeto de extensão que foi intitulado Espaços Potenciais Proximais Virtuais durante a pandemia da Covid-19. E essa ideia de extensão, ela surgiu a partir de reflexões acerca da pesquisa de mestrado da Kedma Santos, que é uma das autoras, né, que está intitulada de Os Significados das Experiências em Situação de Pandemia da Covid-19 para os Adolescentes. A partir dessa pesquisa, a gente identificou algumas demandas, né, dos adolescentes, da pesquisa e de outros que foram indicados pelos próprios participantes da pesquisa também, né, para a necessidade de um acompanhamento psicológico. Então, a partir disso, a gente consegue pensar um pouco também na questão da relevância social e acadêmica dessa proposta, né, porque academicamente a gente consegue ver que por conta da pandemia ser uma vivência atípica, né, a gente, desde o início do projeto, a gente encontrou poucos trabalhos, né, de atendimentos e intervenções com adolescentes de uma forma remota na pandemia, porque a gente sabe que já existem trabalhos que pensam na questão do atendimento remoto, né, mas no início da pandemia era algo muito novo ainda. E pensando socialmente na questão da importância da gente ouvir, né, essa demanda social, que é uma demanda urgente, da gente conseguir propiciar aí um espaço de fala, um espaço de acolhimento para esses jovens que estão apresentando, que apresentam ou que apresentaram, né, demandas clínicas durante aí esse período da pandemia. A gente consegue, para ficar um pouco mais didático, assim, na apresentação, né, no trabalho, a gente dividiu 4 tópicos aí para falar um pouco sobre essa questão das atividades que foram desenvolvidas, né, nesse projeto de extensão. Então, inicialmente tem a questão dos atendimentos virtuais psicológicos, né, que foi uma equipe de 11 psicólogos mestres ou mestrandos da UFAL, e o público para esse atendimento foram todos adolescentes, né, em sua maioria advindos da pesquisa de mestrado da Kedma, que eu citei anteriormente, e ao todo a gente aponta o acompanhamento de 15 adolescentes. Eles tiveram idades aí entre 12 e 18 anos, né? Além da questão dos atendimentos virtuais, né, a gente aponta também os momentos de supervisão, que diante da pandemia eles também aconteceram de forma remota. Eles eram momentos semanais, né, para a gente conseguir discutir os casos, para a gente conseguir refletir sobre os casos, e também para momentos de acolhimento dos profissionais que estavam realizando esses atendimentos, visto que nós também somos atravessados, né, por muitas questões dos atendimentos que a gente faz. E aí, a supervisão, ela foi dividida em 3 grupos, porque esse projeto, ele teve como orientação 3 professoras da UFAL. O primeiro grupo tinha como base teórico-prática a teoria psicanalítica de Winnicott, e ele foi orientado pela professora Paula Miura. O segundo, ele foi orientado pela professora Adélia Oliveira e tinha como proposta teórico-prática os textos de Vygotsky, as discussões de Vygotsky. E, por fim, o terceiro grupo, que ele era orientado pela professora Suzane Zanotti, que desenvolvia reflexões e trabalhos a partir da teoria de Lacan. A partir dessa proposta, né, de atendimento online com adolescentes, diante de todas as demandas da própria adolescência e da pandemia, né, a gente acabou refletindo sobre algumas estratégias utilizadas, né, que poderiam ser utilizadas nos atendimentos. Então, os atendimentos, eles aconteceram majoritariamente pelo Google Meet, e aí, a partir disso, a gente conseguia utilizar algumas ferramentas do Google, do Meet, no caso, né, para
para poder enriquecer aí esse processo das sessões, né? Então, de acordo com a demanda, de acordo com as possibilidades, a gente pôde usar em alguns atendimentos a questão de documentos de escrita compartilhados, né? Que é o Doc Online do Google. A gente também pôde usar a lousa interativa do Meet, e isso permitiu com que a gente utilizasse técnicas de produções projetivas, né, para a elaboração de questões que foram trazidas aí por esses adolescentes que estavam em atendimento. E, por fim, dentre os tópicos que a gente pensou, né, para falar um pouco sobre as atividades desenvolvidas, a gente vem apontar a questão da escuta na clínica virtual, né, que necessita de uma criação aí de novos manejos clínicos, né? Existe uma diferença com relação à clínica presencial, né? Mas aí a gente consegue fazer uma adaptação aí do nosso setting terapêutico, né? Consegue fazer novos manejos, consegue desenvolver outras formas, né? De escutar, de acolher e também de estar presente para essas pessoas que estão em acompanhamento, né? A gente compreende que o espaço terapêutico, ele sofreu algumas remodulações, né? Por conta de não ser a forma mais comum que o grupo utilizava para atendimentos, o atendimento virtual, no caso, né? Mas essas remodelações, elas produziram novas formas positivas, né? Novas formas de escuta, novas formas de trabalhos psicológicos com esse grupo. E, para finalizar, a gente consegue perceber aí, né, que esse trabalho, essa proposta de atendimento remoto dentro das realidades da pandemia, né, possibilitaram aí a construção, né, de estratégias de manutenção de vínculos, seja a construção de novas estratégias, ou seja, a manutenção aí de estratégias de vínculo aí para esse enfrentamento, né, desse distanciamento físico. E a gente consegue perceber também que os aspectos culturais e ambientais, eles influenciam diretamente, né, os fenômenos psíquicos aí, eles influenciam diretamente o nosso processo de escuta, e a gente conseguiu trabalhar essas questões dentro dessas intervenções, também principalmente por conta dos momentos de supervisão. E apesar disso, né, a gente consegue enxergar algumas limitações aí para essa proposta dessa extensão, né, dessa pesquisa, porque exatamente por conta desses aspectos culturais, desses aspectos ambientais e sociais, a gente só conseguiu atender adolescentes que tivessem acesso a tecnologias e à internet. Mas, apesar dessas limitações, isso não diminui a relevância que essa proposta teve para cada um desses adolescentes e para a pesquisa como um todo, né? A gente consegue observar aí que as oportunidades dessas experiências, das sessões, né, elas serviram de base para um acolhimento, serviram de base para o desenvolvimento de alternativas aí, né, do processo do adolescer em meio ao ambiente pandêmico. Porque a adolescência, por si só, ela já é um processo de desenvolvimento que acaba vivenciando muitas questões de luto da infância, luto de muitas outras coisas assim, que é algo que é próprio da adolescência, mas quando a gente vai pensar num ambiente pandêmico, a gente percebe que existe a necessidade aí de construções de estratégias de enfrentamento, né, para a transposição dessas questões que são vivenciadas pela pandemia e pela própria experiência do período da adolescência. E nós conseguimos observar que com esse grupo de 15 adolescentes, a gente consegue e conseguiu, né, ir desenvolvendo estratégias para auxiliar esse processo aí do desenvolvimento deles.
Voltei. Muito bem, obrigado, Alana, pela apresentação do trabalho, também cumprimento do tempo, estão todos e todas de parabéns, que foram precisos aí no uso do tempo. Alana, eu me interesso muito pela temática do trabalho de vocês, eu tenho inclusive 2 mestrandas que vão defender agora, que estão trabalhando questões relacionadas à vivência dos adolescentes durante a pandemia. Então, é um trabalho que particularmente me interessa, o trabalho de vocês, e quero parabenizá-las por se dedicarem ao cuidado dos adolescentes durante a pandemia. E queria só entender um pouco algumas questões que você disse durante a sua apresentação, né? Primeiro, o que é que o grupo está entendendo como novos manejos clínicos? O que seriam esses novos manejos clínicos? E o que é que muda, né, em relação ao que a gente tem estabelecido e dado como manejo clínico? Se vocês fazem uma reflexão nesse sentido, e como é que vocês nomeiam, definem, né, isso que vocês nomeiam como novos manejos clínicos. Essa questão do manejo clínico, pensando na questão do desenvolvimento do próprio setting, ela foi muito atravessada pela questão da pandemia, pensando no processo de isolamento, de que esses adolescentes, eles estavam sendo atendidos, eles não poderiam sair de casa, assim como todos os outros familiares. Então, a gente teve que desenvolver alguns manejos por conta de interferências ou até de dificuldades no sentido de conseguir desenvolver mesmo um ambiente que o adolescente conseguisse se sentir seguro para compartilhar algumas questões com a gente, né, no sentido de receio de que escutassem ou até de que entrassem, porque como estava todo mundo em casa, isso dificultou muito. O que, quando a gente vai ver na prática do atendimento online, pelo menos eu não sentia tanto isso, assim, porque como as pessoas saíam de casa, enfim, a gente conseguia até fazer o uso desse tempo para criar um ambiente, criar um setting mais acolhedor e mais tranquilo para esses adolescentes. Então, passou muito por essa questão, né, de intervenções e de impasses no próprio momento mesmo da sessão, né, dos nossos manejos, o nosso feeling mesmo, né, de conseguir fazer intervenções dentro do que estava sendo possível, das participações que fogem do nosso controle também. E eu acho que é particularmente delicado quando a gente pensa nos adolescentes, né, porque o adulto talvez tenha conseguido, a gente tem um artigo agora que vai ser publicado, inclusive, que faz uma revisão sobre atendimento online, né, com adultos, principalmente. O que se percebe é que houve uma certa adesão fácil, né, não houve tantas resistências ou dificuldades para aderir ao atendimento remoto. Mas para o adolescente talvez isso tenha sido difícil, né, assomado, né, acrescido de toda a dificuldade da pandemia e todas as rupturas que esse momento promoveu no processo do adolescer. Então, talvez isso se some também como um fator negativo em termos psicossociais para a adolescência. Alguém da plateia tem alguma questão para a Alana? Ou comentário? Bom, se não temos comentários nem dúvida, então vou encerrar aqui essa sessão de apresentação. Desejo que vocês tenham aí uma boa tarde e que aproveitem as outras atividades dessa 20ª Jornada Apoiar. Obrigado pela presença, pelas apresentações, parabéns a todos e todas, levem aí os cumprimentos também aos professores de vocês. Obrigado, gente. Obrigado, boa tarde, gente. Obrigada.